Entendendo a Bíblia em boa companhia e a proliferação do pecado e a promessa, a aliança eterna de Deus para liquidar com o pecado. Mas como tudo começou, o princípio do pecado no mundo veio registrado logo no Gênesis. Nós vemos que Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus nos explica: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo foi feito por Deus, um ser perfeito, e a sua criação, portanto, não poderia ser diferente, também tinha que alcançar a perfeição. É por isso que ele, o onisciente, onipotente, declarou no capítulo 1, verso 31 do Gênesis: e eis que tudo era muito bom. Deus ali expressou a qualidade daquilo que tinha feito e da companhia do homem que acabara de criar. Quando fez o homem, veio a expressão muito, muito bom. Até então, cada uma das criações, cada uma das criaturas, sejam elas a separação das águas, as plantas, sejam os animais, Deus dizia: e é bom. E é bom. Deus testemunhava de que era bom, mas quando fez o homem e se relacionou com ele naquela primeira sexta-feira, naquele primeiro sábado, ele disse: era muito bom. Mas essa história teve uma lacuna, uma brecha, uma falha, não de Deus, porque ele advertiu: não se aproxime, não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as frutas poderás comer, de todas as árvores poderás comer, mas no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Eva se aproxima da árvore, violando então a orientação, se aproxima da serpente, conversa com a serpente, e a cicatriz veio. O pecado feriu a humanidade através de Eva, Adão, e através de Adão todos nós fomos contaminados com a pandemia do pecado. Esse vírus propagou rapidamente por toda a humanidade. Sabemos bem como isso acontece, mas na Bíblia há relatos tristes desta evolução do mal. Tudo era bom, tudo era perfeito, mas a ruína campeou. Gênesis capítulo 3, verso 6. Vamos passar a fazer algumas leituras. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Que triste. Ela tomou do fruto buscando entendimento, porque a serpente lhe prometera: será semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. E ela conheceu o mal da pior forma, o mal nela. E nela gerou Caim, o assassino que matou seu próprio irmão por um crime fútil, uma futilidade. Antes de continuarmos a falar do mal, é bom lembrarmos de falar com Deus, o originador de todo o bem. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti com bênçãos para todos que estão assistindo esse programa, pois a Tua palavra liberta, a Tua palavra é bênção e ela nos ilumina o caminho, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Por isso, ilumina o nosso caminho, traduz a Tua expressão verdadeira nas nossas palavras, guiados pelo Espírito Santo, cada um de nós possa subir mais próximo de Ti, mais longe do mal, mais próximo do tudo é bom, como é Teu desejo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lição nos orienta a ver Gênesis 3, 6, depois nos conduz a Gênesis 11 até 13. Gênesis 11 a 13, Gênesis 3, 11 a 13, vamos ler, e ela nos explica o seguinte: Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. A guerra entre Deus e a serpente estava estabelecida, e o mal já estava vencido na sentença onde Jesus prometia que viria esmagar a cabeça dessa serpente que rasteja, não voa mais pelo paraíso, não está mais com aquela atração, com a capacidade de iludir. Mas será? Nós estamos ainda sendo iludidos por essa serpente? Nós fugimos da luz de Deus para ir nos esconder entre as folhas do jardim. Porque um pouco antes desse verso,
diz aqui no verso 8 do capítulo 3, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus é luz, a palavra de Deus é luz, mas nós estamos escondidos entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Onde você está agora? Onde você está? Você está de costas, escondidos por causa da tua nudez do pecado? Saiba que tem solução. Jesus providenciou roupas. Nós não temos força para vencer o mal. Anjos poderosos, malignos, estão campeando esse mundo. Mas nós temos aqui a veste, a couraça de Jesus, a pele do cordeiro que revestiu a nudez. Foram tiradas as folhas de figueira que não tapavam coisa alguma. E então veio a justiça, o manto da justiça de Deus. E daí nós vemos que esse verso de Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, comeu e deu também ao seu marido, nós vamos ver que o apetite venceu com uma tentação agradável, com uma tentação que atraía, que prometia dar o entendimento e deu o entendimento do mal. Eva compreendeu o mal, bem como Satanás prometeu. Você será semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela então quis esse entendimento e conhece o mal pela mão de Satanás, pela crueldade. Veja os frutos que aí começam a surgir no planeta Terra. Gênesis 4, verso 5. Antes disso, vamos ver Gênesis capítulo 6, verso 6. O que acontece? Qual é a consequência do pecado? Vamos direto ao ponto. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aqui as pessoas falam, mas Deus se arrepende? E então nós somos levados a refletir no que diz Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta ou para que venha a se arrepender. Então, Números capítulo 23, verso vai falar que Deus não se arrepende. Como é que então aqui está falando que ele se arrependeu? A palavra arrepender-se, que está escrita no original, ela traduz dois sentidos, dois significados. Ela está colocada um arrependimento com dor pelo outro, um arrependimento pelo outro. É a empatia. É sentir-se mal com o que está acontecendo. É refletir com tristeza sobre o que acontece com o outro. Essa palavra, o naukan, é a tristeza, é um luto, é um suspiro profundo. É a tradução dessa palavra. É pena, é compaixão, é reconfortar-se, é recompor-se, é acalmar-se com um grande suspiro. A tristeza de Deus ao ver a consequência para o homem que havia criado. Então ele se arrepende de ver o que estava acontecendo com o homem. Não se arrependeu do amor que tinha pelo homem, porque ele já tinha planejado morrer por mim e por você. Então, agora vem a promessa de Deus se cumprindo. Lá em Números, o arrepender-se vem no sentido oposto. É o arrependimento realmente no sentido de arrepender-se, né? Pois bem, vamos adiante. A mesma palavra no original, mas ela comporta esse duplo significado. Então, Gênesis 4, verso 5. O pecado leva à contumácia, leva à rebeldia. 4, 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. O que está tratando aqui? Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. O que ele faz então? Mata seu irmão. Um crime de motivo fútil. É um crime de uma pena majorada em pelo menos 30% na lei brasileira. Porque uma razão muito singela, não há uma razão real para esse homicídio, como se houvesse alguma razão para matar alguém. Mas, no caso, é um motivo muito torpe, é um motivo fútil, é um motivo de egoísmo pela graça que ele não tinha alcançado, porque se manteve na desobediência. E Deus pergunta, se você não tivesse oferecido, se você tivesse oferecido o sacrifício que indica que eu viria, o sacrifício que eu pedi, ele não teria te acendido, mas mesmo assim ele vai, mata o irmão e traz como consequência na sua descendência logo mais um outro assassinato. Ele mata o irmão, mas a morte passa a frequentar o planeta Terra. Gênesis 4, verso 19. Ali nós vamos ler como que o pecado chegou a Lameque. Lameque
logo depois de Caim, tomou duas mulheres, e aí entra então a questão do adultério. Primeiro você percebe o pecado de Eva, agora vem a quebra do mandamento. Nós explicamos nos programas anteriores que Eva quebrou vários dos 10 mandamentos ao tomar do fruto. Ela teve outros deuses, ela adulterou os conceitos e tudo. Mas agora nós estamos falando da morte, do assassinato. Não matarás foi também violado. E agora Lameque mata duas pessoas, é o que está escrito aqui. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então, Lameque, logo mais adiante, explica que ele matou duas pessoas por motivo bem torpe, bem fútil, apenas por terem ferido, por terem provocado alguma situação. Veja só o que diz, então, ele toma duas mulheres e o adultério o leva a uma mentalidade também de pecado. 4:23, nós vamos ler então 4:23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. O infanticídio. Agora um menino pisa o pé, faz um machucadinho e ele mata o menino. É um pecado puxando o outro, e com que crueldade, com que requintes as assinaturas do demônio vêm escritas na testa dos seus seguidores. É preciso realmente o sangue do Cordeiro para nos livrar, nos lavar de tão infames pecados, porque um puxa o outro. E o primeiro passo de Eva em direção ao fruto foi um passo em direção à serpente, em direção à arranhadura, à picadura da serpente, que então levou o mundo a um mundo de destroços. Tudo era perfeito, tudo era belo, mas Satanás transformou em sua imagem e semelhança. Deus fez tudo conforme o que era bom, mas Satanás transforma tudo à sua imagem. Lameque, então, mata, é um homicida e também um adúltero, passa a ter duas esposas, é o pai do adultério. Gênesis 6:2, as filhas dos homens, as filhas dos homens. Veja só, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Faz lembrar alguém da Bíblia que teve os olhos atraídos por uma bela mulher. Sansão teve os olhos vazados depois. Foi escravizado o homem potente que matava 3.000 com um maxilar de um jumento. Agora ele era motivo de piada de seus inimigos. Foi cego, foram vazados os olhos que se encantavam pelas filhas dos homens. Então, nós temos os conselhos de Deus sobre todos os aspectos da nossa vida. Depois, Gênesis 6, versos 5 e 11. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre somente para o mal. Que tristeza! Adão refletiu o rosto de Jesus. Eva o enxergava assim. Eva era feita conforme a imagem e semelhança de Deus, e Adão enxergava o rosto de Jesus, os atos de Jesus. Mas logo poucas gerações depois, eles estavam matando, estavam adulterando, estavam pervertidos de uma maneira que Deus, então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Já explicamos sobre esse arrependimento. Gênesis capítulo 6, verso 11, vai dizer mais. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Veja como foi rápido o mal se alastrando sobre a terra. Foi tão rápido que foi preciso logo um dilúvio, e logo depois do dilúvio que viesse o nosso Salvador para então trazer uma salvação eterna para todos nós. Você pensa, reflete, segue o caminho da palavra de Deus ou segue às cegas pelo que o olho atrai? Cuidado, a cegueira, ela vem antes mesmo de serem vazados os olhos. Vem no momento em que ele tomou do vinho, pois Sansão era um homem dedicado ao Senhor, era um nazireu. Ele não podia cortar pelos ou cabelo e também não podia tomar do vinho. E também não deveria ir ao campo do inimigo buscar as mulheres que encantavam os olhos. Naquele momento, o vinho embaçou os seus olhos. Ele contou o seu segredo, teve os cabelos cortados, a aliança foi rompida. Sim, a aliança de Deus é a aliança que nos protege. Veja, quando foi rompida a aliança, ele perdeu as forças e vazaram-lhe os olhos. Agora nós estamos todos diante do Altíssimo, diante dos olhos do Altíssimo, salvos pela graça. Cuidado,
Aquele que está em pé, cuide para que não caia, diz o apóstolo Paulo. A salvação é para todos e já foi consumada na cruz, mas é preciso ter fé no Cordeiro, e a fé leva a ter acesso à graça. E a graça faz de nós também termos graça por nosso Pai, pelo sacrifício de Jesus. E ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, nós refletimos o amor de Jesus com o amor por Jesus. E agora fazemos a sua vontade. Estamos assim livres de todas as consequências do pecado. Uma, porque Jesus fez de nós novas criaturas. Paulo diz que crucificados estamos na cruz. Para a vida que vivíamos está lá na cruz. Agora temos vida nova em Cristo Jesus. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Mas todos os dias, não perca, 5 minutos Vem Entende vai ao ar com uma mensagem inspiradora para você curtir, compartilhar, seguir a programação. Faça com que muitas pessoas tenham acesso à maravilha da causa de Deus, às palavras de Deus que refrigeram a alma, que livram do pecado e que nos conduzem ao tudo era muito bom. Tudo vai ser muito bom na sua vida.